Bom dia, gente. Pisquitos. Mostrar pisquitos. Pisquitos. Não consigo. Deu pra ver pisco? Nada, né? Pra ver minha bagunça. Pisco às vezes fica longe. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, vamos entrando. Essa é a nossa aula, onde vocês que têm dúvidas variadas entram e perguntam, tá? Lembrando que precisa entrar. Eu sei que tem muita gente que fica digitando. E aí não adianta, tá? Então fala assim, eu me chama, eu também dou muita preferência para quem é novo. Por quê? Dá para dar voz para os coleguinhas, né? Então vamos lá, bom dia para todos vocês. Pisco vem aqui. Vamos lá. Vou esperar, bom dia. Então, todos novos. Vamos lá. Gente, quem manda esses corações? Vocês todos? Vocês são tão assim amorosos? Vamos lá. Pessoas que... Gente, olha que coisa doida. Eu tô lendo o nome da pessoa. É o Instagram, isso é um bilhete do Instagram. Não sei quem e não sei quem entraram. Vamos lá. Falem as suas dúvidas sobre o processo de fazer o pão em casa. Pode ser dúvida de utensílio, para quem é novo. Não acha que a sua dúvida é... não vou perguntar porque minha dúvida é sobre o termômetro. Não... Aí tu vai ficar com a tua dúvida, entendeu? Bom dia, Duda. Como estamos? Tá? E aí? Vamos lá. Falem aqui suas dúvidas, por quê? Estou tomando café. Eu sempre tomo café com isso aqui. Não, essa aula não passa no YouTube, porque para ficar a tela dividida com outra pessoa, fica muito ruim. Tipo, aí vai depois a aula que é gravada. Ainda não fiz a minha frasezinha do dia. Vamos lá. Falem aí qual é a dúvida. Gláucia, já gostei do seu nome. Já estou fazendo o pão, mas ainda não estou satisfeita. Aline, quer entrar e contar por que você não está satisfeita? É uma dúvida também, né? Nanda, faço o pão que leva cebola na massa. Posso deixar fermentando na geladeira de um dia para o outro? Você pode entrar na aula, falar, eu me chama, e aí você me pergunta. Selene, a sua dúvida é muito boa. Posso clicar em você para você entrar? Ô, Sandra, que bom. Gente, eu confundo às vezes vocês, tá? E vocês também às vezes se confundem. O evento é o melhor pão do mundo. O curso fechado é Panifixe, tá? É que às vezes vocês me deixam doidinhos nessa semana, tá? Porque vocês falam, eu sou do curso, fala que é do evento. Me ajuda. Então fala assim, me chama. Muito feliz, Gilceia. Então falem aí, eu me chamo, eu quero ser chamada... tá, você não quer ser chamada porque o seu cabelo tá nas alturas, tá tudo bem. Vamos lá, mais um. Não é, Carol? Carol, eu vi também que você tá com super evoluções. Tá? Vamos lá. Vamos lá, Nanda. Não tenho que ter uma panela. Gente, tudo vocês podem perguntar, mas tem que falar eu me chama. Podem falar isso? Eu me chama, eu clico em você, tá? Vamos lá?
Vocês são muitos, vocês estão digitando tipo doidinhos, né? Vocês estão precisando daquele nosso remedinho. Tananana. Nosso remedinho. Então vamos lá. Tô aqui andando na minha sala, esperando vocês seguirem a regra da aula. Fala eu, me chama, que aí eu clico em... Ah, olha aí, tá vendo como que as pessoas que tomam um remedinho, funciona? Mizinho Padeiro, tô chamando você. Tô sentando aqui melhor. Gente, tá toda ferrada da aula de ontem. Tanana. Venha, Pisco. Aguardando conexão. Mizinho Padeiro. Vamos lá? Às vezes, vocês têm que habilitar a câmera de vocês, tá? Porque senão não vai entrar. E aí fala eu, me chama. Ó, não tá conseguindo conectar com você. Vou chamar a Sueli, tá? Estou esperando. Mizinho Padeiro, não conectou com você. Habilita sua câmera, vai para um lugar melhor de conexão. Tô tentando a Sueli, tá? Vocês estão com conexão difícil hoje? Então? Tá demorando para entrar? Depois eu chamo você, chamo a Cárdia Lacerda. Bom dia, meninas. Olha, Sueli não conecta com você. Não, não é a solicitação. Vamos ver se a solicitação vai. Às vezes pela solicitação vai. Deixa eu ver aqui. Tô tentando. Vocês estão vendo. Eu tô com uma picada de mosquito na ponta do meu nariz. E aí, bom dia! Bom dia, A todos. agora foi. Tudo bem? Já Como estou vocês comprando estão? azeitona para fazer um pão de azeitona, viu? De fermento natural. Me fale, da onde você é, seu nome e a sua dúvida. Então, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, certo? Eu tenho uma panificadora aqui tradicional, que era do meu avô, inaugurou em 1970. Fui bancário durante 9 anos, larguei tudo porque eu amo pão. E eu estou querendo incluir agora essa questão do fermento natural, o levain. A semana passada eu fiz o primeiro teste, passei uma semana alimentando nesse processo. E a minha dúvida é, como é que eu consigo ter uma rotina, assim, trabalhar com esse fermento, para que todo dia eu consiga ter fornadas de pão de fermento natural e exclusivo, só sem nenhum tipo de nada químico. Totalmente natural o pão. Entendi. Entende? Você vai ter que fazer uma divisão na sua padaria, porque se você trabalha com fermento biológico, o ideal é que você bata primeiro a sua massa do fermento Para não ter a natural. contaminação cruzada. Porque senão já começa por aí. Então você vai ter que fazer primeiro sempre a sua massa de fermento natural. Segundo, você Eu deixei mesmo vai ter... uma maceira pequena, que eu tenho na padaria, exclusivo só para o pão de fermento natural. Isso. É bom você deixar as coisas separadas. Não que seja esse negócio todo de contaminação, mas é que uma coisinha mal lavada Eu acaba sei. realmente contaminando, entre aspas, porque o biológico não é ruim, né? É só para você ter certeza que é 100%. Você vai pegar um caderno e vai anotar quanto tempo você demora para fazer esses pães. A partir desse processo de você anotar o número de horas, você vai se organizar. É o mesmo processo que as pessoas fazem em casa. O meu foco é explicar para vocês em casa, mas os fundamentos são o mesmo para quem trabalha. Então, quando as pessoas perguntam muito essa sua dúvida, é uma dúvida de todo mundo que faz em casa. Porque a pessoa tem um outro trabalho e quer também ter pão todo dia. Para ter pão todo dia, como vou fazer? Você tem que conviver com o fermento, anotar o número de horas do seu fermento, o número de horas do seu processo de pão,
o número de horas certo? que você vai precisar depois. Para quê? Para você poder ter organização, tá? Tudo Parece bem. difícil, mas não é. Você vai precisar de um É, tempinho e principalmente, tanto para fazer um quanto para fazer muitos, que é seu caso, o conselho é: comece com pouco para entender o isso. processo e a logística. E aí, depois que Pronto. você dominar o pouco, você vai fazer muito, tá bom? Aí, pronto, só mais uma dúvida pequena, rapidinho. Assim, a questão do fermento natural, pronto. Eu tenho ele hoje, lá o levain, e vou utilizar uma parte para fazer um pão. O que sobra, eu posso continuar alimentando ele todo dia e deixar ele sempre ali, não precisar armazenar em geladeira e todo dia ter ele sempre ativo? Olha, muito boa sua dúvida também. O que que acontece? Quando vocês estão com fermento, geralmente as pessoas que trabalham só ficam com um pote. E aí elas alimentam Certo, aquele pote. E aí eu não gosto de fazer isso, mesmo que eu também trabalhe com pães. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer de errado com aquele que eu alimentei, o pote é único, então eu vou perder. Então eu sempre guardo um pouquinho que eu não alimentei, espero o outro crescer. Aí eu vou usar, vou fazer meus pães, então eu vou ter a sobra daquele do dia e um outro potinho, certo? certo. Se for Beleza. pouco, se for pouco do outro potinho, você pode ou jogar fora ou customizar. O que que é customizar? É fazer bolo, fazer biscoito, fazer outro tipo de pães, tá? E aí aquele que sobrou do dia passa a ser o novo, porque ele está mais fresco e mais ativo. Enquanto a Certo, temperatura que você vai guardar, você tem que criar uma rotina. Se você mora num lugar muito quente, não é legal você deixar no quente, porque você não vai acabar tendo uma cultura com bactérias também. Então, colocar no lugar mais fresquinho é a opção. Então, depende do lugar de certo. onde você mora, tá bom? Beleza. Maravilha. Muito obrigada de você Obrigado. ter entrado, viu? Bom Show dia de para bola. você, bom trabalho Parabéns. e Bom dia. sucesso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. As dúvidas são comuns, viu? Desde a pessoa que faz para produzir ou para você que está fazendo em casa. A dúvida é a mesma, sabe por quê? Porque o fundamento está presente. Gente, todas as coisas, quando a gente vai pensar, a gente está escrevendo. Existem dúvidas o quê? Do fundamento da língua que a gente está escrevendo. Então, tanto uma pessoa que já faz quanto uma pessoa que não faz, as dúvidas elas vão girar sempre em torno dos conceitos, tá? Então, quando a gente domina esses conceitos, a gente consegue fazer. E ó, o conselho que eu dei para ele é o mesmo conselho que eu dou para vocês. Porque no início vocês ficam super animados, né? Comecei a fazer ai, tô bem nesse aqui, tô bem nesse aqui. Ai, tô fazendo tão bem esse pão, ai, vou fazer mais. Domine primeiro o processo de fazer de fazer pouco, para depois fazer muito, tá? Porque aí você vai replicando o seu conhecimento, você vai treinando essa habilidade, tá? Ninguém chega na academia pegando 50 quilos. A pessoa vai num trabalhinho de formiga, ela vai criando condições para o seu organismo, tipo, criando força, postura, entendendo como é que faz. Quando a gente está fazendo pão, é a mesma coisa. Para quem não me conhece, eu adoro dar exercícios, exemplo com exercícios, porque eu queria ser atleta, né? É um sonho que eu tinha, né? Quando eu era pequena, né? E aí, meus exemplos pairam muito em exercícios e coisas do tipo. Não, só pra vocês entenderem o grau da minha loucura, né? Já que a gente não foi atleta, a gente utiliza os conhecimentos, né? Vamos lá. Deixa eu ver um aqui, outro eu me chama. Ai, gente, o mosquito me picou. Vocês sabem que tá cheio de mosquito aqui na minha casa, né? Vamos lá, deixa eu ver um eu me chama lá pra cima. Mossoró é quente pra caramba, por isso que ele perguntou, viu? Vocês não fiquem de bobeira, não. Que ele perguntou, ele sabe por quê. Que ele tá lá nas labaredas, tá? Eu me chama, peraí. Nanda, ontem eu esqueci. Calma, vocês estão meio doiditos. Tinha uma outra moça aqui, a K. Vou chamar, é porque eu vou chamar na ordem. Aqui. Cárdia Lacerda. Tô chamando você.
Oi, Tudo bom bem? Bom dia. dia. Como Tudo você bom? está? Me fala Tudo seu ótimo. nome, da onde Meu, no- você mora e a sua dúvida. meu nome é Cárdia, peraí que eu tô aguando aqui. Meu nome é Cárdia e eu sou do Ceará, moro em Fortaleza. Ah, é bonito E, aí, né? obrigada. É ótimo. Deixa eu te Fale. falar, eu sou novíssima nessa coisa de pão, sempre tive muita curiosidade. E assim, a minha pergunta é mais ou menos isso aí que você estava respondendo, assim, minha ideia de fazer pão é para casa, para as crianças, e eu quero fazer com fermentação natural. Mas eu sempre tenho dúvida sobre a temperatura. Aqui também Entendi. é quente, não é Mossoró. Mossoró é muito mais quente. Mas Mossoró é um aqui é caldeirão. quente. É, aqui é quente. Assim, eu ponho num lugar arejado, eu tenho que pôr na geladeira. Então, você é 00 ou você tem fermento, tem alguma coisa, ou Não, você não tenho. você tem termômetro em casa? Já Tenho, providenciou um termômetro tenho. de cozinha? Não, de cozinha não. Tenho que ter um de Então, cozinha. vamos ter que providenciar adiante um Tá, termômetro. Por quê? Essa sua dúvida é uma dúvida que todo mundo tem. E a tá. maior parte das pessoas resolve com um termômetro. Um termômetro de uso culinário. Pode ser um termômetro com bastãozinho. Você vai ver durante o evento eu usando um de pistola, mas não precisa ser aquele, porque aquele, às vezes, no primeiro momento, dado as devidas circunstâncias do momento, ficou caro. Mas o termômetro de uso culinário, que tem um bastãozinho, né, ele parece como se fosse a ponta de uma lapiseira. Eu vou entrar lá na cozinha e vou pegar para você ver. Tá. Com esse termômetro, você vai resolver grande parte das suas dúvidas de temperatura. Porque você vai começar a ver a temperatura que está a sua massa. E aí eu vou te dar alguns parâmetros, do tipo assim, sua massa tem que estar, por exemplo, em 22. E aí você vai ver se está em 22. Meu termômetro está Tá. com data aqui. Entendeu? E aí você vai ver como? Com o termômetro. Ah, certo, certo. Então, eu não consigo ver a temperatura da minha geladeira, por exemplo. Você não precisa ter um termômetro de geladeira. Você pode ter ideias. Você pode pegar um copinho, colocar água, esperar um tempo e ver E quanto é pôr que o está a termômetro. água. Exatamente. Aí você vai vendo a temperatura da sua geladeira. Só Tá, para o forno que você vai dar uma apanhadinha. Mas aí para o forno você. Quando você for comprar um desse, você compra um termômetro de forno, que a gente coloca lá no forno. Que aí as tá, suas dúvidas futuras sobre qual a temperatura que eu asso meu pão, será que meu forno está esquentando, será que não está? Isso vai acabar. E se você cozinha muito ou gosta de cozinhar, ou errava coisas na sua cozinha, pode ter Hum, certeza que quando você tiver um termômetro de forno, seu frango nunca mais vai ficar pálido, o bolo não vai solar, o bolo não vai queimar, porque você vai começar a descobrir a temperatura do seu forno, legal. tá? E se você está inscrita no evento, isso Tô. vai ser muito falado na aula 2 e na aula Tá, de revisão também. Então, eu tá. espero que você veja e eu tenho certeza que as suas crianças vão comer um pão de qualidade. Ah, ótimo. Muito obrigada, Nanda. Bom Tá dia. bom? Bom dia para Tá, você. beijo, Obrigada por você ter tchau. entrado. Tá, tchau. Gente, sabe por que eu falo para vocês que o índice de bolo e de frango diminui muito de erro? Gente, porque meu frango, tipo, ficava pálido. Por que que fica pálido o meu frango? Porque eu tinha medo de colocar nas temperaturas que estava lá escrito no botão, porque eu acreditava naquelas temperaturas. Depois eu fui descobrir que aquelas temperaturas não eram aquelas temperaturas, né? Vocês já sabem, quem já colocou o termômetro, fez o teste, sabe que às vezes não é assim que funciona. Quando funciona, é muito bom quando a temperatura do botãozinho é a mesma, né? Mas às vezes não funciona. E a gente fica achando que a gente tem mão ruim, que a gente é burro. Ai, só comigo dá errado. Só fulano sabe cozinhar, eu não sei. Ai, fulana me deu a receita e nunca acerto a receita dela. Só que a pessoa que te deu uma receita ou que faz, ela está no forno dela, na realidade dela, na casa dela, ela já domina o processo. É o que eu falei para vocês ontem na aula inaugural. Cuidado com se comparar até mesmo com o seu amigo que está te ajudando, porque muitas vezes eles têm outra realidade, outro forno, outra temperatura, e isso atrapalha muito também de vocês trocarem informações entre si.
porque vocês ficam um pouco cegos, vocês só olham o produto final, o resultado, e esquecem que aquilo está inserido dentro de um contexto, tá? Fala bom dia, me chama. Bom dia não. Fala eu, me chama que eu te chamo, tá? Vamos lá. Me chama. Rocha, não sei o quê. Vou te chamar, mas eu vou ver se tem alguém antes. Sueli, eu tentei chamar você, mas não conectou. Vê se você me pede a solicitação, porque... Esqueci o nome do rapaz, gente, que entrou primeiro. Pois é, ele falou. Deixa eu clicar aqui nela. Chamei uma outra pessoa, que falou me chama primeiro. Oi, Nanda, bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Fale seu nome, de onde você Meu é nome e é, sua dúvida. meu nome é Ward, eu sou de Belo Horizonte. Me fala de novo seu nome. Ward. Ward. Ai, diferente mesmo, né? Um pouquinho. Você conhece alguém com seu nome? Minha mãe, minha tia, Ah, tá. a pessoa da família, Então que é tá bom. descendente de libanês. Ah, bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, tá? Desculpa. Mas tudo Não, bem. tranquilo. Pode falar. É sempre bom, eu sempre recebo perguntas assim. Na verdade, eu já tenho feito pão, já tem um mês que eu estou fazendo pão de fermentação natural, e só agora que eu comecei a acertar. Eu estou ficando satisfeita com meus pães. Eu queria saber se tem alguma proporção para sal, porque eu estou sempre seguindo receita que fala de, por exemplo, a quantidade de gramas e sal em colheres. Se tem uma proporção em porcentagem, igual tem para água, tem da água para farinha, tem para sal também. Então, você já está pesando as coisas? Sempre peso. Ai, graças a Deus, que você falou colheres, eu falei, não! Então, é muito importante pesar, porque pesar elimina grande parte dos nossos erros. Muitas vezes a pessoa no início ela tem medo quando olha os números com porcentagem. Então você, como já vem olhando, para quem está aqui, não fica louco nisso não, tá, gente? Com um dia de cada vez vocês vão aprender. A porcentagem, muitas pessoas recomendam pelo mundo todo, 2%, tá? Algumas pessoas ajustam para mais ou para menos. Eu vou te falar que o sal é uma coisa que eu praticamente não mudo. É tipo escovar o dente de manhã. Faça chuva, faça sol, eu vou escovar o dente de manhã. Eu vou acordar e escovar o dente. O sal, para mim, também é um pouco assim. Então, eu não faço ajustes. Eu acho que de todos os pães que eu tenho, eu só tenho um pão que é 2,1 de sal. Acho que a maioria, todos, até quando eu vou construir do zero, eu tenho como uma norma para mim, mas não é uma norma. Mas é o que você vai ver. E é 2% da farinha. Então, eu trabalho com a farinha, mas alguns lugares, algumas coisas, em algumas culturas, o referencial muda. Por exemplo, quando a gente está trabalhando na Itália com pizza, o referencial é água. Fica doido, né? Mas só para você saber que nem sempre. Então, pode ser que em outras culturas você tenha o principal ingrediente sendo outro que não a farinha. Então, tem que ver. Mas, a princípio, é sempre girando em torno da farinha. Tá bom? Tá joia. Muito boa a sua dúvida, viu? Sal é uma coisa muito importante. As pessoas acham que é só para salgar, mas não é. Ele tem inúmeras funções na massa, né? E aí, se a gente erra o sal, a massa vai desandar, com toda certeza. Tá bom? Não, obrigada, viu, Nanda? Obrigada. Bom dia. Acompanha a gente, tá? Com certeza. Tchau. Eu não falei para ela, mas eu vou falar para vocês. É porque ela não me perguntou. Gente, o sal ele não é só para salgar. Ele não é só para controlar a fermentação, tá? O sal, ele também dá uma carga elétrica na massa, tá? E aí, para não ficar complicado para vocês, o que ele faz grosseiramente? Ele equilibra. Quando a gente coloca sal, a massa ela fica com uma coesão, ela se junta, tudo se resolve. E muitas vezes é o momento que para de grudar na nossa mão, é o momento que ela fica estável. Então, muitas vezes, quando a gente não coloca a massa, o sal na massa, os pães dão errado por isso. E as pessoas ficam nessa, controla a fermentação. Controlar a fermentação é assim, é um bônus, vamos dizer assim. O efeito maior é esse,
tá? Então, realmente, o sal é muito importante na nossa massa. Vamos lá. Vou olhar pela ordem, porque agora tem um monte de eu me chama, e aí eu preciso realmente... Ah, tá, alguém está falando assim, é só sair e entrar novamente. Porque pode ser, né? Pode ser. Me chama. Vou chamar você aqui. É porque eu tô indo pela ordem que eu tô vendo, tá, gente? Às vezes a minha ordem aqui não fica muito... Porque fica um negócio assim, entendeu? Ó, tô tentando conectar. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Nanda. Tudo bom? Tudo bem. Me fala seu nome, de onde você Meu é e a nome... sua dúvida. Pois bem, meu nome é Carol e eu sou de Madrid. Nossa! E, pois é, um pouco longe. E aqui tá um calor absurdo. E eu fiz um pãozinho ontem, essa espaçonave aqui. Apaixonada. Esse disco Um voador. disco! Mas o miolo tá bom. E, pois é, a gente tá comendo assim mesmo. O miolo tá bom. É que você botou integral, certo? Botou muito integral. É, eu misturei. É. E aí, como tá muito quente aqui, e eu deixei ele fora da geladeira, aí eu acho que fermentou muito. Até depois eu fiz aquele teste do dedo e a massa não voltava mesmo. Aí você falou, Aí, errou pra mim. fermentou demais. E eu queria saber, assim, o que aconteceu com as leveduras nesse momento que fermentou demais? Elas morreram todas e aí não adianta botar no forno? Muito Como é bom. que é? Muito boa essa sua pergunta. O que acontece? Quando você está começando, né? Tipo assim, comecei a fazer o pão. Vamos esquecer o fermento. Não, vamos falar do fermento. Quando você colocou lá, você fez com levain esse pão? Esse pão não, eu fiz com biológico, Então vou te um explicar. graminha. Então posso te explicar. Foi pouco porque eu fiz a fermentação a noite toda, então botei um pouquinho. Quando a O gente meu pega. levain tá aqui nascendo ainda. Opa! Desculpa, pode Nada. falar. Então, olha só. Coloquei farinha, água e fermento, tá? Estou fazendo minha massa. Qual o processo? Num primeiro momento, a levedura ela não tanto fermenta, ela primeiro se multiplica, tá? Uhum. E aí, porque ela vai formando um exército, uma população, e essa população que vai se multiplicando é que vai fermentar seu pão. Então, num primeiro momento, ela multiplica e depois ela fermenta. Então, o que acontece? E isso acontece com mais ou menos intensidade, dependendo da temperatura que você está com essa massa. Então, a levedura, ela gosta muito de trabalhar acima de 24 graus. E aí, conforme vai subindo a temperatura, ela vai gostando mais, tipo álcool, né? Vai bebendo, vai ficando mais animado. Então, vai subindo a temperatura, tipo álcool, a pessoa que está bebendo um, bebe dois, já não está mais normal. E aí, o que acontece? Mas a levedura não é que ela fica ruim, ela vai ficando realmente mais ativa. É tipo termogênico, temperatura é igual a termogênico para a levedura. 26 ela gosta muito, 28, 32 ela adora. Só que 35 já começa a ter queda. Tipo, as pessoas já começam a meio que querer morrer. Então, quando vai pro forno, mata de vez. Tá? Então, assim, passou de 50, você vai começar a matar. Por isso que tem muitas coisas que têm seres vivos, quando passam por pasteurização, mata os seres vivos, né? Porque vai nesse processo. Então, o que você tem que entender eu acredito que você não passou dessa temperatura, certo? E 35 ficou no ambiente, tá quente aqui, já estamos 32. Mas geralmente vocês não chegam tanto assim. Mas vamos lá. Cheguei. Você não matou todas. Você vai ter algumas quedas. Elas começam a ficar mais sensíveis, tá? 39, assim, aí o bicho já começa a ficar meio lento. É que nem a gente também começa a sofrer efeitos. O que vai acontecendo na sua massa é o seguinte, ela vai também mudando de textura. Então, fora dela estar fermentando numa temperatura elevada, tá? Você está tendo lá, está soltando gás e também está soltando CO2 e água. Então, o que acontece? Vocês têm que entender que tem álcool também sendo gerado. Então, todos aqueles subprodutos vão se acumulando dentro da sua massa. Então, tudo que a levedura faz, então ela primeiro multiplica, aí ela fermenta. E aí ela não é só gás. Também tem outras coisas saindo dessa fermentação. E aí aquilo tudo fica guardado na sua massa. Fica lá em suspensão. E tem uma hora que a massa não aguenta realmente.
Entende? Uhum. Então, Entendi. fora isso, você tem o quê? A condição da sua massa. Se ela é integral ou se ela não é, ela vai ter menos ou mais resistência, como se fosse aquela bola de aniversário que você sopra. Uhum. Tem marca de bola que você consegue encher muito e não estoura. E tem marca de bola que você sopra e logo estoura, não é? A Uhum. massa também é assim. Tem massa que vai aguentar esticar muito, então vai fermentar muito e não vai virar disco. E tem massa Ah, que não vai entendi. aguentar. Então, Entendi. não é só a levedura, também é a característica da sua massa. Entende? Entendi. Então, o afino, o que está acontecendo lá? Minha levedura morreu? Não, a massa não aguentou. A Uhum. massa que não aguentou é o balão. Então, Ah, assim, eu te entendi. expliquei da levedura, que é para você entender que ela não, porque você perguntou se morreu. Então, ela não Uhum. morreu. Na realidade, a massa foi o balão, ela não aguentou. E aí, o que Entendi. acontece no forno? Lá no forno, se o seu balão não estourou, se o seu balão ainda dá para você soprar, lá no forno, quando você joga o pão, ele vai subindo a temperatura. E aí a levedura que está lá, que está viva, ela tem um último recurso energético. Ela gosta, porque eu te falei, né? Você está dando termogênico. Então a temperatura está aumentando lá no forno, a levedura continua trabalhando. É o último Uhum. salto do pão. É o último suspiro da levedura, que a gente chama, né? Quando ela morre. Então, Uhum. antes. E aí o pão cresce. Então, por que o pão vira disco e por que o pão cresce no forno? Ponto de fermentação. Você tem que estar num ponto em que, quando você coloque lá no forno, o seu balão ainda aguente esse trabalho final da levedura. Porque Entendi. ela vai morrer lá no forno. Uhum. Entendi. Entende? Então, às Entendi. vezes, no forno ele não salta mais. Não é porque a levedura morreu, tadinha. Ela tá lá, ela até tem uma atividade. Só que o que ela trabalha, a massa não consegue, o balão já não aguenta sustentar. Entende? Entendi. Eu até pensei, quando eu vi que ela estava bem assim, se eu botar mais um pouco de fermento novo aqui, biológico, rapidinho, será que ela não vai inchar? Aí Então, acabei não botando, mas. se fosse problema de micro-organismos, poderia resolver. Mas não Ah, é, mas sim. na maioria das vezes o problema já é a Uhum. sustentação da massa, tá? É, eu imagino que foi isso sim. Agora sim, isso porque você está trabalhando com biológico. No natural Uhum. é mais sensível ainda, porque ele já tem outro, ele tem é mais de um micro-organismo. Então, são Entendi. vários efeitos. Então, você tem que ficar Entendi. atenta, controlar as temperaturas, ter um processo e fazer as anotações. Que dependendo Uhum. da temperatura que você deixa, você vai botar menos ou mais horas para fermentar, para poder ter não disco lá dentro. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada, Mas Nanda. acompanhe as aulas, que isso aí tudo vai clarear. Principalmente você que já está mexendo com outro fermento, é muito importante. Porque você olha e fala, ah, isso eu já fiz errado, então não vou fazer mais. Isso eu vou fazer, vou acertar. É muito É, tá importante. Tá bom? Tô com um caderninho aqui. Isso, já gostei. Tá bom? Anota tudo e Obrigada, Nanda. participa. Bom dia para você. Bom Tchau, dia. tchau. Obrigada. Tchau. Boa essa dúvida, né? As dúvidas que vocês têm aqui escrito, gente, não consigo ler. Eu sou gente boa, mas também não sou gente ótima, né? Gente ótima consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não consigo, tá? Então, vocês nunca mais vão esquecer esse negócio. O negócio do balão é uma coisa que me veio à cabeça tem muito tempo. Porque quando vocês colocam o pão de vocês, o normal, sempre, eu não gosto de falar sempre, mas quando eu falo sempre, é porque o sempre existe. Tem que dar um salto no forno. Vai ser maior ou menor, dependendo do tipo de pão, dependendo do processo. Gente, até a pizza salta. Quando eu falo salto, o que é salto? Dá aquela crescida, aquela estufada. Por quê? Porque os micro-organismos que estão fermentando estão com vida. E quando sobe a temperatura lá no forno, eles dão o último trabalho. É a reta final da corrida, sabe? Tadinhos, eles vão morrer. Já até comentei com vocês aqui que se eu fosse vegana xiita, talvez eu nem comesse pão, né? Se eu fosse desse grupo, porque eu ia ficar com pena, né? Porque teve lá a morte de micro-organismos. Mas eu não sou, né? Mas tudo bem para quem é.
Então, só para vocês entenderem que lá no forno as pessoas estão vivas, né, os micro-organismos. E eles vão trabalhar e você vai ter esse salto. E muitos de vocês acham que não tem salto de forno porque está com menos micro-organismo, porque morreram. O que, que aconteceu? Na realidade, é o lance do balão. Tipo, a massa já se alterou, a estrutura, quimicamente, ela não suporta. Existem outras coisas da fermentação lá em suspensão, outros dejetos. E aí, o que, que acontece? Vocês não conseguem ter esse balão, tá? Dependendo até do nível de acidez, já fragilizou muito a estrutura da massa. E aí, o que, que acontece? Não cresce. Aí vocês falam, ai, não cresceu no forno, passou demais. Reza se ficou com miolo bom. Porque quando fica total solado, aí também não é isso. Tem que ver se realmente foi só esse o problema. Então, cuidado com as confusões, porque o negócio é meio nebuloso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu me chama. Eu me chama. Vou ver quem estava embaixo dela. Embaixo dela estava a outra mocinha. Bom dia, Alice. Cadê? Tinha uma mocinha tão legal. Falando aqui. Ah, tá aqui. Eu chamei ela. Não, agora ferrou, gente. Ficou uma... Ela é quem, hein? Bom, vou chamar essa daqui que tá embaixo. Acho que... Não, ó. Queria chamar você, Lilian, mas não está indo. Eu vou clicar na Zenaide. Zenaide Rangel. Bom dia para vocês todos. Oi, Zenaide, tudo bem? Oi, tudo bom? Me fala da onde você é e a sua dúvida. Eu sou aqui pertinho de você, Rio de Janeiro, Recreio. Opa, é mesmo. E aí, me fale sua dúvida. Bem, eu tenho feito pães já, né? Assim, já estou no fermento natural. Fala um pouquinho mais alto. Eu já estou no fermento natural, já tem um tempo, já estou fazendo pão. Mas assim, me deixa com muitas dúvidas sobre o fermento natural é que, assim, que horas usar ele? Quando alimentá-lo e qual é a melhor hora para usá-lo? E quando guardar, se tirar da geladeira, tem que alimentar para poder usar. Então, são dúvidas, assim, pertinentes, que eu fico, sabe... Perdida. Eu uso, mas eu sei que poderia usar com mais técnica. Entendi. Vamos lá, vamos por partes. O que acontece? Quando você tirar o seu fermento da geladeira, você não precisa ele ficar... Você tem termômetro? Tem. Ah, então tá. Quando você tirar da geladeira, não precisa esperar ele chegar em 24, 26 para usar. Por quê? Porque você pode dar uma água para ele que esteja em 22 e você vai dar uma farinha. E aí, quando você fizer a mistura, a temperatura naturalmente vai subir, tá? Quando você vai usar esse fermento? Você vai usar esse fermento quando ele estiver no máximo da sua atividade. É assim que a maioria das pessoas gosta de usar. Não Mas quer dizer ele que é uma sai regra. da geladeira, ele sobe sozinho? Quando ele sai da geladeira, ele faz a atividade dele sozinho? Não, você tirou da geladeira, você alimenta o seu fermento. Tá. Então, quando você alimenta o seu fermento, você convive com ele. Então, assim, no mundo ideal, você sabe quantas horas seu fermento cresce. E aí, como você sabe quantas horas seu fermento na sua casa, na sua realidade cresce, você vai fazer o pão quando ele está lá no topo da atividade. Posso fazer depois? Posso guardar na geladeira e usar depois? Você pode, mas não vai ser o mesmo pão. Não vai ser o processo igual. A massa será diferente, os tempos serão outros. Então, o conselho que eu dou para vocês em relação a quando usar é: escolhe sempre o mesmo momento para usar. Ele tem que estar ativo. Ah, mas eu não tive tempo para fazer. Como é que eu faço? Aí, isso é uma coisa que vocês têm que cuidar da agenda de vocês. Imagina só. Quando a pessoa não tem agenda, ela mais ou menos sabe. Tipo, eu não tenho agenda, tá? Eu não sou uma pessoa tão organizada a ponto de ter tudo anotado na agenda. Mas eu sei as coisas que eu faço fixas. Então, dentro desse universo, eu sei quando eu consigo enfiar meu pão. A mesma coisa você.
Se você tem coisas fixas, tipo, todo dia de manhã eu assisto a Fernanda. Então você já sabe que de 8 às 9 você não pode ter pão. Pode ter fermento crescendo, pode ter massa descansando. Então, você tem que ver o que você tem durante o seu dia. Então, num papel, é bom você escrever as suas atividades. E do outro lado da folha, você escreve a sua sequência que você faz o pão. E aí você vê, dentro daquela sequência, quais são as atividades que eu tenho ao longo do meu dia que não interferem. E aí, dessa forma, você vai encaixar o pão. Entendeu? É dessa forma mesmo. Por quê? Tem dias que eu faço exercício num horário fixo. E aí eu tenho um amigo que faz comigo, pelo computador. Tipo assim, né? Fica a telinha, eu faço e ele corrige. Então, o que acontece? Eu não posso pegar e largar ele lá porque eu estou fazendo pão. Então, o que eu faço? Agora de manhã, antes de entrar aqui na aula, eu já alimentei meu fermento. Porque eu sei que meu fermento vai demorar algumas horas para crescer. E enquanto ele está demorando essas horas para crescer, eu não vou fazer nada com o fermento, mas eu posso ter a minha vida. Então, eu faço a aula aqui para vocês, eu pego e respondo os e-mails, faço a minha aula e ainda não deu tempo do fermento. Ainda dá tempo de eu adiantar meu almoço. E aí, quando está quase na hora de almoçar, eu começo a fazer a minha massa. Então, olha só, você entendeu? Mas isso eu enfiei assim, porque é meu horário. Então, eu determinei a hora que eu ia alimentar meu fermento baseado nas minhas atividades diárias. Entendeu? Então, é dessa forma que você também vai fazer. Você tem que alimentar seu fermento na hora que for confortável para você. E que você depois vai ficar um bom tempo fazendo outras coisas, enquanto ele está lá crescendo. Aí depois você vai fazer seu pão. Entendeu? Sempre que ser no topo dele. Sempre no topo, sempre no pico. Agora, à noite, eu acho que quando eu acordo ele está alto, mas eu não sei se ele foi no topo, né? pois é, por que vocês fazem de noite? Isso é um mistério da fé para mim. É porque eu achava que fazia à noite e amanhecia e estava com ele, mas já descobri que não. Quando Não, eu quero acelerar o processo, sabe o que eu faço? Eu ponho do lado do aparelhinho da NET. não, tudo bem, você não está errada. Você pode até botar sempre do lado do aparelhinho da net. Se estiver dando 28, se você sempre fizer isso, pode ser seu padrão, não tem problema. O grande negócio é você fazer isso olhando. Quando vocês vão dormir, vocês perdem o controle do que está acontecendo. Entende? É porque se eu falar assim para você, vou colocar o pão para assar e vou dormir. Você, na mesma hora, você vai falar, vai queimar, né? E por que vocês colocam o fermento para crescer e vão dormir? Vai passar, não é? Então, assim, pensa que por mais que o efeito não seja queimar, que é uma coisa que inutiliza, o passar da hora do fermento também vai dificultar seu aprendizado. Então, começa a fazer a alimentação num horário que você está de olho, acordada. Eu tive essa consciência de uma semana para cá, que não estava sendo legal. Que alguns pães saíam legais, outros não. E ontem eu comecei a alimentar uma isca, que eu tenho 3, né? Eu comecei a alimentar uma com fermento, com farinha integral. Ele ficou loucão, né? Cresceu assim, disparado dos outros. Farinhas diferentes geram resultados diferentes. Também tem que estar atenta a isso. Para aprender. Para testar mesmo. Isso, para aprender, a gente sempre tem que aprender uma coisa de cada vez. Lembra que, assim, tá difícil da gente lembrar. Até eu tenho dificuldade de lembrar isso que eu vou te falar agora, mas a gente imagina. Eu acho que a gente não aprendeu todas as letras de uma vez só. Aliás, eu tenho certeza, né? Porque eu lembro mais ou menos recentemente pela minha filha, né? Recentemente tem 15 anos, mas tudo bem. A gente aprendeu uma letra de cada vez, né? E algumas com muita dificuldade, né? Para mim, eu tinha muita dificuldade com a letra R. Muita dificuldade com a letra F do meu nome. Eu não conseguia fazer a volta da letra F. Então, isso eu lembro. Então, era muito difícil para mim. Algumas letras são muito difíceis. Então, algumas etapas do pão também são muito difíceis.
porém com o tempo você pratica. Essa etapa do fermento, ela é uma novidade. Tudo que é novidade, para a gente, soa como mais difícil. Mas depois que a gente passa pelo processo, a gente começa a entender mais. Como você já está começando a dar uma entendida. Participa do evento que você vai ver como que vai organizar a sua cabeça. Eu participei do outro também, mas não consegui fazer o Panifix. Até enviei um e-mail para você falando que meu marido tinha tido câncer e tudo mais. E eu continuo nesse processo com ele. Mas você pode fazer com o seu caderninho. Dedique-se bem com o caderninho. Muita aula. Eu tenho olhado as suas aulas no YouTube, tem muito material maravilhoso. Assim, obrigada. A gente babar mesmo. Cada dia eu escolho uma e anoto. Vou. Isso. Vai, porque assim, tudo tem um tempo. No momento que der, você vai entrar. Mas por enquanto vai olhando, anotando. E olha só, no evento eu não faço um monte de fermento. Então se concentre em aprender o que a gente faz lá. Tá bom? Tá, então, agora, nesse curso agora que nós estamos, Melhor Pão do Mundo, eu tenho que criar uma música nova? Se você precisa criar o fermento, assiste a aula. Se você achar pela aula que você tem necessidade disso, você faz. Se você achar que você consegue seguir com esse que você tá, a decisão é sua, não tem problema nenhum. Tem muita gente que entra com o fermento, mas não está satisfeito com os resultados que tem. E aí começa a arredondar o processo lá. Tá bom? Eu não tenho achado o centeio. Agora, uma última pergunta. Esse fermento que eu alimentei com a farinha integral, eu posso usar no pão de farinha branca? Pode, o fermento é seu, as regras são suas, não tem problema nenhum. Tá bom? Nanda, valeu, foi bom demais. Nada. Bom dia, obrigada. Beijo. Gente, vocês podem ter o fermento com a farinha que vocês desejarem. Eu vou mostrar ao longo da semana como eu gosto, tá? Eu sempre gosto de falar do que eu faço, do que eu gosto, do que eu pratico. Quando eu não faço, eu vou falar para vocês, eu não faço isso. Mas, ó, eu falei para ela, você pode, o pão é seu, não tem problema nenhum. Eu não faço isso, mas pode fazer, não tem problema nenhum. Muitas coisas, quando vocês falam assim, posso isso, posso aquilo. Gente, pensa assim, se deu certo, você pode fazer. Você só não pode fazer mal para as pessoas, você só não pode mentir para os outros, entendeu? Foi isso que eu aprendi na minha casa. Então, assim, quando vocês falam assim, como é que eu faço uma coisa nova? Como é que eu invento? Vai fazendo, né? Vai fazendo. Como diz uma aluna minha, se joga, né? Se der errado, o máximo que vai acontecer é você ter que fazer de novo outra massa. Se der errado o seu fermento, você vai voltar a criar do zero, entendeu? Por que é tão importante aprender a criar do zero? Muitas vezes, algumas pessoas que estão aqui ganharam uma isca de fermento de alguém. E aí, vai que um dia o seu fermento morre. Pode acontecer. Se morrer, você sabe criar um novo. Você não fica dependendo de alguém te dar uma muda, tá? Então, é importante saber fazer o fermento do zero, até para quem já tem o fermento. Vai que você tem vontade de criar outro, né? Por que não? Então, a gente tem que aprender. Vamos lá. Me chama, Nanda. Aninha! Olha a foto desse gato, gente. Peraí, Aninha, que você falou depois de um monte de gente. Eu queria muito chamar você. Mas tem várias paradas aqui que eu me chama pipocando. Calma. Calma que eu chego em você. Se não, eu tenho área de membros para falar com você. Se não tiver ninguém, me chama novamente. Tenho, estou subindo aqui porque eu chamo pela ordem que eu vejo aqui. Aí eu vejo o último que eu vi, ó. Tem ele aqui, ó. Tanana. Eu acho que o nome dele é Vitor, não sei. Não é Vitor não, é Rocha alguma... Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Me fala seu nome, da onde você é e a sua dúvida. Sou José da Bahia. É a segunda vez que a gente conversa. Ah, é? Então você ignora, porque eu não sabia. Tá? Não tem problema. Primeira vez. Gente, Não quando tem isso problema. acontece é porque eu não sabia, tá? Não foi cartas marcadas, não. Claro, com certeza. Normal. É tanta gente todo dia você falando aqui, não tem como lembrar de todo mundo mesmo, não. Ah, tem uns que eu lembro sim, tá? Fala. Então, Esqueci Nanda, seu nome. José. Ah, tá. José, da Lagoinhas, Bahia.
Tá. É, eu já tenho um tempo fazendo pão aqui em casa, né? Às vezes eu tenho resultados legais, às vezes alguns meio tristes. Só que o que tem acontecido é muito relacionado com a dúvida anterior, tem a ver com fermento. Eu tô notando que meu fermento às vezes está demorando muito para crescer. E aqui não é um lugar frio, né? Aí eu fico me perguntando, o que pode ser que esteja acontecendo? Será que é algo a ver com a saúde da cultura? Será que está faltando alguma coisa? Será que eu estou errando alguma proporção na hora de alimentar? Eu não sei o que está acontecendo. Às vezes ele demora, sei lá, 5 horas para dobrar. Eu acho muito tempo para acontecer. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, não fica com vergonha, só para eu te situar do meu exemplo, é porque você falou, eu só Claro. fui visualizando. Você tem filho? Não. Conhece alguém ou conviveu com alguém com um bebê pequeno? Sim. Você já... Então, assim, esse exemplo que eu vou te dar, você vai entender. O levain, esse fermento natural, é tipo criança pequena. Ou tipo filhote também. Filhote de bicho pequeno também. A gente não entende, porque eles não falam. Sim. E aí, quando eles começam a ficar estranhos, a gente logo pensa que eles estão zoados, né? De saúde, principalmente. Então, assim, você tem um gatinho. Aí ele tá bem, tá brincando, de repente tá lá jogado. Não fala. Não fala. Não come. Aí você fica pronto. Bebê. Tá bem. De repente começa, sei lá, fica febre, já é isso. A gente fica vendido porque o pote do fermento não fala pra gente. Mas eu vou te contar aqui, vou te dar uma notícia boa. O fermento fala com a gente. A gente é que não entende o que ele fala. É o idioma dele. Ele tem, exatamente, ele tem um idioma. Assim como as crianças têm um idioma, assim como os bichinhos. E existem pessoas que são especializadas nisso. Quem consegue ler todos os sintomas dos pets? O veterinário, não é? Quem consegue ver todos os sintomas do bebê? O pediatra, não é? Então, você que está cuidando do fermento também vai saber ler. Como? Prestando atenção. Primeiro, precisa saber sempre a temperatura normal dele. Qual é a temperatura que ele gosta de ficar? Você vai anotar no seu caderno. Como está a temperatura ambiente? Hoje está 24, hoje está 28, está 30, está 40, tive que levar para um lugar mais fresco. Você tem que fazer um diário disso. Começar a se informar. Observar se o seu pote do fermento está sempre na mesma temperatura. Ah, mas variou só 2 graus. É muita coisa. Você vê, uma criança com 36, ela não está com febre. Com 38 é febre. 40 está fritando convulsão. Olha como é que 2 graus é importante, né? E por que a gente às vezes acha que 2 graus não é importante para o nosso fermento? É importante, não é? Vai determinar a velocidade. Então você anota. Tudo isso com o termômetro e a sua mente de investigação. Afinal de contas, você tem que ser capaz de entender a linguagem daquele ser lá. Só você vai ser capaz disso. Então, eu estou te falando como você vai fazer. Você vai anotar, tentar proporcionar temperaturas constantes, ver se você sempre alimenta a mesma quantidade. Por quê? Isso faz diferença. Quando você alimenta muita cultura, ele cresce com mais velocidade do que quando você alimenta pouco. Como assim? Eu alimentar 10 gramas da cultura é uma coisa. Eu alimentar 100 gramas de cultura é outra coisa. Então, isso mexe com a velocidade. Se você trocar a marca da farinha, e acabou a farinha que eu usava, tive que trocar. Vai ter que entender que você trocou a ração. É ração. Então, pode ser que ele goste, pode ser que não, mas ele vai ter que saber lidar com isso. Então, ele vai ter um tempo para processar aquilo. Para se adaptar, exatamente. Aí você não precisa ficar tipo, caraca, morreu. Nossa, fiz alguma coisa errada. Não, é um processo. Você vai dar um tempo para ver como é que ele vai ficar lá. O número de horas, você tem que prestar atenção no seguinte. Às vezes, todos os gatinhos nasceram da mesma mãe. Porém, um gatinho cresce menos que os outros. Não quer dizer que ele não tem saúde. Então, às vezes um fermento cresce mais do que os outros. Às vezes ele precisa de 5 horas para crescer, enquanto os outros cresceram em 3, 4. Não quer dizer que o seu é melhor ou pior ou está demorando. É o seu. É o tipo gatinho. Por que eu usei o exemplo do gatinho? Porque o pisco, tadinho, quase não cresceu. Ele é pequenininho. Mas não quer dizer que ele não está com todas as condições dele, tá? Então é a mesma coisa do fermento. Então você tem que ver esses critérios para não ficar esse fantasma na sua cabeça
do será que meu fermento tá assim? Será? Não, você vê que é uma coisa nova que você começou a fazer e você vai anotando essas coisas. Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais você convive com ele, você vai entendendo todas as linguagens. Entende? A gente vai, aumenta o repertório, a gente sabe o que é que tá acontecendo ali, né? Exatamente. Por isso que tem uma hora que o médico, só de você falar pelo telefone como é que está a criança, você não precisa nem levar. Ele Ele já já sabe. sabe. Tipo, ó, o Uhum. pediatra da Maria Luísa, o médico da Maria Luísa foi o meu pediatra. Olha como é que esse homem é cascudo. Eu acho que se eu mandar hoje um WhatsApp e falar tem isso, é capaz dele saber o que tem. É Não, assim. isso é impressionante. Eu vou contar um caso aqui, se você me permitir, da minha prima. Ela teve uma filha logo quando meu sobrinho nasceu, e essa menina não conseguia mamar, né? Não conseguia mamar, e minha prima tinha leite e tal. Aí ela levou no consultório, aí o pediatra falou, bota ela pra mamar aí pra eu ver. Ele olhando a expressão facial da menina, ela falou, ela tá com azia. Olha aí. E era isso mesmo, aí resolveu. É o conviver. A pessoa, sabe por quê? Porque quando eu falo para vocês que a gente treina todos os sentidos fazendo pão, é exatamente isso. Porque é você lidar com um ser vivo. Então você começa a treinar o cheiro, você começa a treinar o aspecto, a textura, o tato. Então, realmente, o fazer o pão traz você mexer com os seus sentidos, que é o que o médico faz, que é o que um artesão faz, que é o que uma pessoa, um veterinário faz. Pessoas que lidam com vidas, elas treinam muito essa percepção. Então, e a gente treina isso fazendo pão, fazendo fermento, que é uma coisa muito viva. Então, vocês vão ganhando mais capacidade disso. Muito boa a sua dúvida. Obrigado. Eu só tinha mais uma perguntinha para fazer. Dá tempo? Dá tempo. Fermento e sal interfere na autólise? Eu devo só adicionar água ou eu posso fazer aquela mistura de água com fermento e adicionar e deixar fazendo autólise? A autólise, desde 1974, é só farinha e água. O resto é tudo invenção das outras pessoas invejosas que vieram depois daquele francês super nerd, Sr. Calvel. Então, Calvel falou o quê? A princípio, é só farinha e água. Lógico que no tratado que ele tem um tratado, né? Para quem... E aí, no tratado, ele faz outras experiências, mas a autólise clássica é só farinha e água. Então, para quem está aqui e não sabe, a mistura de farinha mais água, e você dá pelo menos 30 minutos para aquilo, é a autólise. Então, se você deseja fazer as outras coisas, é método direto, não está errado. Só não é autólise. Você vai misturar tudo e fazer o processo, não tem problema. Mas a autólise é isso. E quando você coloca outras coisas, você tem outros ingredientes químicos. Não é químico ruim, mas o sal é um ingrediente químico, ele é um sal. Ele é composto por outras ligações químicas, diferentes da farinha, diferentes da água. Né? Então, são elementos químicos diferentes. Então, quando você junta, você tem outra reação química. O princípio é bem esse. Tá bom? Beleza, valeu, Amanda. Muito obrigada pela sua dúvida, tá bom? Eu bom que dia agradeço. pra você. Você Tchau, também. tchau. Tchau. Viu, gente? Olha, amanhã eu vou entrar aqui 8 horas. E vocês que não foram chamados, fala eu, me chama logo. Vocês viram que a gente ficou lá nos 5 minutos do... Ninguém chamou. Por quê? Porque dá 9 horas eu paro. Porque eu tenho o quê? Agora eu tenho um pão para fazer, depois eu tenho minha aula, e depois mais tarde a gente vai se encontrar às 5 e às 7, tá? Às 8 horas já começou a ser enviado o link, né, Rodrigo? Para o episódio, que é gravado, então vocês assistam. Quem não recebeu ainda, fique calmo, porque vai receber. E assista, faça suas anotações, participe da comunidade, veja o Telegram, porque as coisas estão bem bacanas nesse evento, tá? E amanhã será nossa aula de revisão no YouTube. Então, para você ter uma aula de revisão que você aprenda, você precisa ver o episódio de hoje. Você tem o dia inteiro para ver esse episódio, tá? Então, veja o episódio, não acumule episódio. E eu espero vocês mais tarde aqui.